Oi, crianças, tudo bem? Hoje eu vim contar outra história para vocês. Essa história não está na Bíblia, mas ela nos ensina coisas que estão na Bíblia e que são importantes para a gente. Existia uma floresta cheia de árvores antigas e novas, grandes e pequenas. E existiam 3 arvorezinhas que ficavam perto da mãe delas e cresciam na floresta. Nessa floresta, de vez em quando, iam lenhadores lá buscar a madeira das árvores para construir coisas. E essas arvorezinhas estavam conversando sobre o futuro e sobre o que elas fariam se um dia elas fossem cortadas, o que elas gostariam de se tornar. A primeira arvorezinha disse que gostaria de se tornar um berço para um príncipe em um grande palácio. Ela gostava de crianças e ela achava que esse seria um bom futuro para ela. Era o futuro com que ela sonhava. A segunda arvorezinha queria se transformar num grande navio, levando muitas riquezas e muito ouro e prata e outras coisas valiosas. Já a terceira arvorezinha, quando as outras perguntaram o que ela queria ser, ela pensou bem e disse que não queria ser cortada e não queria se tornar nenhuma outra coisa. Queria continuar sendo uma árvore, porque assim, plantada no chão, ela apontava para Deus lá no céu. E a mãe delas disse para a terceira arvorezinha que o sonho dela era muito interessante, que apontar para Deus era sempre muito importante, melhor do que qualquer outra coisa. Passaram-se alguns anos e os lenhadores chegaram e cortaram a primeira arvorezinha. Eles levaram a madeira dela e ela ficou pensando: nossa, será que agora que eu vou morar num castelo e ser o berço de algum príncipe, será que meu sonho vai se realizar? Mas o sonho dela não se realizou daquela forma. Ela foi levada para uma cidadezinha chamada Belém e foi colocada em um estábulo onde só existiam animais. E aí ela falou: nossa, mas agora nenhum animal, só os animais conseguem me ver, ninguém mais consegue me ver. Eu não sou o berço de nenhum príncipe importante. Só que teve uma noite em que chegou uma moça chamada Maria e um homem chamado José naquele estábulo. Eles se hospedaram naquele estábulo e lá nasceu um menino chamado Jesus. Ele era o Salvador que Deus tinha prometido e eles construíram com aquela madeira daquela árvore uma manjedoura onde colocaram Jesus quando era um bebezinho para que ele dormisse lá. E aquela árvore percebeu que o que tinha acontecido com ela era muito maior e muito mais importante do que ela sonhava, porque ela se tornou a manjedoura do Salvador da humanidade. Passaram-se muitos anos e os lenhadores voltaram àquela floresta, dessa vez para cortar a segunda árvore, aquela que queria se transformar num navio. Mas ela também não se transformou num navio como o sonho dela, como o sonho de vida dela pensava. Ela se transformou num pequeno barquinho de pesca de um homem chamado Simão Pedro. E ela ficava naquele barquinho e via aquele homem que nem conseguia pescar tantos peixes assim. E ela pensava: nossa, eu não sou um navio, eu sou só um barquinho de um pescador que não pega peixe. Mas que coisa! Mas um dia chegou um homem naquela região, um homem chamado Jesus, que atraía muitas multidões. E aquele homem ficou na praia, perto ali do lugar onde tinham os barcos de pesca, ensinando as pessoas, falando palavras importantes, trazendo milagres para aquelas pessoas, e as pessoas ouviram ele aquele dia. E quando ele despediu as pessoas foram embora. Ele se virou para o Simão Pedro, o dono do barquinho, e disse para ele jogar as redes dele de novo no rio, que ele teria uma outra pesca. E ele jogou as redes no rio. E as redes ficaram tão cheias, que o barquinho quase virou de tão pesado que ele ficou. E a árvore, que era a madeira, né, do barquinho, percebeu que ela tinha participado de uma coisa muito maior, muito mais milagrosa do que qualquer coisa que ela podia ter pensado, porque ela testemunhou um milagre de Jesus. E passaram-se mais anos e o lenhador voltou para aquela floresta. E ele foi lá, os lenhadores, né, o grupo de lenhadores, foi lá para cortar a terceira árvore. Só que a terceira árvore ficou triste, porque ela não queria ser cortada. Ela queria ficar lá na floresta, apontando para Deus.
Mas mesmo assim, eles a cortaram. Cortaram a madeira dela, lixaram e a transformaram numa cruz. E quando ela percebeu que ela tinha se transformado numa cruz, ela ficou meio preocupada, porque ela pensou assim: nossa, eles crucificam as pessoas quando eles são criminosos, quando eles querem punir as pessoas. Eu não quero participar de uma coisa assim. Mas logo ela percebeu quem havia sido crucificado, quem estava sendo crucificado naquela cruz. Não era um homem comum, não era um criminoso. Era uma pessoa santa e perfeita, Jesus o Salvador, que precisava ser morto naquela cruz, para que o sangue dele derramado pudesse nos dar a salvação, através do nosso arrependimento. E quando ela percebeu isso, ela viu que aquela tinha sido a maior maneira de ela apontar para Deus. Na Bíblia está escrito, nas palavras de Jesus: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Foi através da cruz feita da madeira daquela árvore que o mundo todo foi atraído para Jesus. Então, crianças, essa história ela nos dá uma lição muito importante. A primeira lição que ela nos dá é que nenhuma daquelas arvorezinhas podia levar a salvação para ninguém. A salvação ela vem através de Jesus. Mas elas tiveram um papel muito importante. Aquelas arvorezinhas, a vida delas estava nas mãos de Jesus, de Deus, e elas foram usadas da maneira como Deus planejou para elas. E nós temos que ter no nosso coração que nós podemos ser iguais a elas. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, conhecemos Ele como o nosso Salvador, nós também temos que entregar a nossa vida para Ele usar a nossa vida, fazer na nossa vida o que Ele desejar. Lá na Bíblia, em Isaías 55, versículos 8 e 9, está escrito assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Aqui é o Senhor falando. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que está falando aqui? Deus, Ele sabe de tudo, Ele é maior do que todos nós, Ele conhece tudo que nós não conhecemos. Quando a gente entrega a nossa vida para Ele, tudo que Ele vai fazer na nossa vida vai ser muito maior, muito melhor do que a gente pode imaginar. Tá bom? Então essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Deus abençoe. Um beijo.